Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui professor Leonardo. Esta é a aula de número 35 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso agora de epistemologia com ninguém mais, ninguém menos do que Sócrates. Ainda não estamos batendo história da filosofia, né? Nós estamos investigando o conhecimento através da epistemologia ou a participação dos filósofos dentro dos ramos da filosofia e escolhemos a epistemologia desde a aula número 21. Estamos na aula 35, porque da aula 1 até a aula 20, introdução e fundamentos de filosofia. Foi assim dividido o nosso curso. Muito bem, pessoal, já aparece para você aí na tela a maiêutica de Sócrates. Essa aula, talvez de todo o curso de filosofia, seja uma das mais importantes. Eu colocaria no top 10 das 10 aulas mais importantes de toda a filosofia, todo um curso que você possa fazer de filosofia. Esta aula maiêutica é uma das mais importantes. Joia? Empatado, claro, com as outras 10, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Maiêutica de Sócrates, o que seria isso, hein? O que seria essa maiêutica do Sócrates? Deixa eu só dar uma reduzida aqui na canetinha, tranquilo, vamos começar. Vamos começar. Então, Sócrates, 470, 399 a.C., maiêutica é o assunto para agora. Maiêutica. O que é maiêutica? O que é isso, hein? No grego, maiêutike é uma das etapas do método socrático. O que nós vamos estudar agora mesmo, pessoal, é o método socrático. O método, ou seja, o modo como ele desempenhava a sua dialética. O modo como ele desempenhava a sua dialética, o método utilizado por ele era a maiêutica. Mas por que recebe esse nome? Já já a gente vai ver, tá legal? Método socrático do conhecimento. Sócrates está aí, novamente, né? Utilizava um método dialético, que consistia num exercício dialético, né? Cujo objetivo era levar o interlocutor ao conhecimento e exame da própria vida. Conhecimento e exame da própria vida. Um convite a se autoexaminar, a se examinar, né? Libertando do entendimento vago, preconceituoso, frágil, parcial, incompleto, insuficiente, impreciso, derivado, contraditório, carente e também errado. Alcançava o ápice no instante que o interlocutor era convencido por si mesmo. Pessoal, quem estava conversando com Sócrates era convencido por si mesmo. O próprio indivíduo, o próprio interlocutor, o próprio debatedor com ele, era convencido por ele mesmo, pela própria pessoa, da sua ignorância. Ignorância aqui no sentido de falta daquele conhecimento específico, joia? Do que estava sendo tratado. Não que o indivíduo era imbecil ou coisa do tipo. Não era isso. O que teria como consequência o esclarecimento de suas próprias questões, formulando então seus conceitos com alinhamento e verdade. Então o próprio indivíduo, né, alinhava-se ali os seus conceitos e ali enxergava a verdade. Tranquilo? Vamos em frente. O método consistia em 2 etapas. Eram 2 etapas para o método. Essas etapas são ironia e maiêutica. Então, se perguntar numa prova, se perguntar no exame, a ironia e a maiêutica eram as 2 etapas do método socrático. Então, assim, ó, o método dialético de Sócrates, que maiêutica, pessoal, é só um pedaço, sabe? O método dialético de Sócrates
ou dialético socrático, tinha duas etapas. Primeira etapa, a ironia, e a segunda etapa, a maiêutica propriamente dita. Maiêutica. Mas a ligação, um liamezinho entre as duas, uma relação de, um nexo causal, não vou usar direito penal aqui não, né? Uma ligação entre as duas, um liame legal, essa expressão vem lá do direito penal, né? Esse liame era a ignorância, a admissibilidade da ignorância. Ignorância. Tranquilo? Indivíduo só, porra, não sei isso, mano. Pronto. Ali era o momento que ele entrava no trabalho de parto. Não vamos ver já já, que era o momento que ele ia dar a luz ao conhecimento. Por isso o nome maiêutica, não vamos ver agora. Aí, ó. Ironia. Primeira fase. Ironia. Ironia, no grego eironeia, né? Significa perguntar, dissimular. É um recurso linguístico em que a expressão aparenta indicar o contrário, o oposto do que se pensa. Então o cara na ironia fala um negócio, mas na verdade está pensando outro. Você entende aí? A ironia é uma dissimulação, cara. É uma camuflagem. É uma camuflagem do que realmente, da intenção que se espera. Cristo utilizava a ironia com aqueles fariseus. Sócrates utilizava a ironia nos seus debates, em específico com os sofistas, ou com quem quer que seja. Bom, nela se afirma para enganar. Olha aí, se afirma para negar. Então fala uma coisa positiva para sair o negativo. E se nega, fala algo negativo para se estabelecer algo positivo, para se afirmar. Se afirma para negar, se nega para afirmar. Uma frase aí legal do Sartre. É considerado uma etapa. É a primeira etapa considerada etapa destrutiva. Veja, enquanto a maiêutica, que é a segunda etapa, é a etapa construtiva, a ironia, que é a primeira etapa, é a etapa que há uma desconstrução do conhecimento de quem está debatendo com Sócrates. Pois tinha os objetivos tinha por objetivos o questionamento e a debelação de crenças, do senso comum, das opiniões, dos falsos sábios, além de fazer ali exortações que são chamadas de atenção, né? Tá com o teu café por aí? Nela a reflexão sobre si mesmo, pessoal, reflexão sobre si mesmo, era garimpo, como fosse ali escavado, de modo aporético, ou seja, técnica que consistia na inconclusão, no lançamento de dúvida, no impasse. O Sócrates ali não queria, pessoal, se inculcar verdade na cabeça de ninguém, não. Não. O Platão depois continua isso, não é? Com o conhecimento inato, todas aquelas questões, tá? De relembrar o que já tinha visto em vidas passadas. Então, enfim, essa ideia, essa concepção depois continua no Platão, que é discípulo dele. A ideia aqui, pessoal, é fazer com que o próprio indivíduo tenha a concepção daquilo que já está dentro dele, da verdade e o conhecimento que já está dentro dele. Só falta ele entrar em trabalho de parto e parir, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque desse negócio de parto, né? Sócrates nunca respondia as perguntas que formulava, mas apenas indicava um norte, um caminho. Joia? Problematizando as crenças,
o interlocutor era levado a cair em contradição e evasão. Então o cara, uma vez colocado, né, quem estava debatendo com ele na problemática, começava a entrar em contradição e queria tentar se evadir, tentar achar desculpas, tentar achar uma escusa para aquelas situações. O que, percebendo a sua inconsistência, então o próprio indivíduo começava a desmantelar a sua casa, né, o levava a reconhecer e ter revelado a própria, reconhecer, o camarada reconhecia e tinha revelado a sua própria ignorância. Eu falei assim, puta, cara, é isso, né? É aquela quebra de consciência, né? Aquela retomada. Isto é, não se preocupava, quem? O Sócrates, não se preocupava em ir até o fim das indagações e entregar fórmulas prontas, não, e acabadas, mas fazia com que o próprio interlocutor chegasse à sua própria reflexão e experiência experiência a uma conclusão. Ou seja, o próprio indivíduo chegava a encontrar a solução daquilo. Agora a maiêutica, que é a segunda fase propriamente dita do método socrático, lembrando que no meio já está a ignorância, o indivíduo já assumiu isso, tranquilo, veio a ironia, que é a jogada, né, daquela dissimulação, aquelas perguntas para desconcertar, destruir a opinião do indivíduo. Agora vem a maiêutica, um momento que, né, você já tem noção ou já viu uma mulher em trabalho de parto normal, né? Aquela coisa berrando, aquela dor incrível. É semelhante a isso que o Sócrates comparou. É a hora que o indivíduo, né, tá dando a luz ao conhecimento. E às vezes, pessoal, o cara, para dar luz ao conhecimento, né, haja dor, hein? Muito bem, maiêutica é um termo que significa parto. Se cobrar isso na tua prova, maiêutica significa dar à luz, ou seja, a arte de dar à luz, de partejar, a maiêutica significa o parto. Por que recebeu esse nome? Por causa da mãe do Sócrates. É uma homenagem a ela, que era parteira, A mãe do Sócrates era parteira, então ele falou, pô, assim como minha mãe dá a luz à criança, né, eu vou dar a luz ao conhecimento. Mais ou menos essa a ideia, tranquilo? É chamada de fase, pessoal, construtiva. Vai construir, é o momento de construção do conhecimento, o momento que o conhecimento nasce, dá a luz, ele respira. Pois o parteiro, agora aqui o Sócrates, conduz e auxilia o interlocutor a encontrar sozinho a resposta dentro de si. Então o cara está lá, grávido, né, de um conhecimento que, pô, até então era equivocado, mas agora ele quer dar luz ao conhecimento verdadeiro. E aí Sócrates o auxilia com a técnica para que esse indivíduo por si consiga dar a luz. Veja, ninguém pode dar a luz para o filho do outro, né? O filho é dele. Só se pode alcançar a verdade se dela a alma estiver o quê? Grávida. Se o cara não engravidou do conhecimento, não tem como. Tinha como ponto de partida o reconhecimento da ignorância. Então já vimos isso, né? O ponto de partida era a ignorância, que seria o primeiro passo, ponto de partida e pressuposto para a episteme. Episteme, vai passar um carro de som aí, mas tá tranquilo. Aqui bom, vai interferir não. A episteme, que seria o conhecimento. E para a sabedoria, vindo por fim a sepultar a insensatez da doxa ou da opinião. Ou seja, partindo da ignorância, buscava-se o que? O conhecimento, que era episteme, abandonando o que? A velha opinião ou a doxa. Beleza? A doxa aqui eu comparo a placenta, velho, visto? Nasce a criança e a placenta, ninguém cria uma placenta, né? Ninguém cria uma placenta e lá e descarta uma criança. Bom, essa pelo menos é lógica, mas tem doido pra tudo, tem gente pra tudo aí, cara, né? Tem gente pra tudo, como anda aí os debates de religião e política por aí no país, não vou aqui para aproveitar para dar opinião aqui, tranquilo? Mas tem gente que realmente tá criando a placenta ao invés da criança, mano. É por aí, é nesse sentido. Joia? A doxa é a placenta, é a opinião. Bom, então, o parto seria o nascer do conhecimento. O nascer do conhecimento. O nascer do conhecimento é o parto.
dar-se à luz às próprias ideias. A luz às próprias ideias. Ideias nascidas de si mesmo. Apossam-se, ideias nascidas de si mesmo. Apossando-se progressivamente do próprio conteúdo da alma. Então a própria pessoa se apossava da sua consciência, da sua alma. Ela mesma gerava a luz, lhe gerava o conhecimento que estava preparado dentro dela. É a arte de trazer à luz, por meio de perguntas e respostas, a verdade, os conhecimentos mais importantes da vida de cada pessoa retém dentro de sua alma. Então a retenção desse conhecimento da alma seria como um feto que, vamos dizer assim, tem que ser parido, que tem que ser colocado no mundo, e ali um neonato, né, um novo nascido. Esse neonato ou novo nascido, né, ali é o conhecimento diante de Sócrates. Beleza? A imagenzinha que eu peguei numa prova de concurso, tá? Aí achei bonitinha aí, tá? Só para ilustração. Muito bem, vamos lá. Pessoal, 2 pontos aqui para atenção, tá? Vamos lá. Estamos terminando, vamos lá. Atenção. Tá vendo essa expressão aqui, só sei que nada sei? Isso não é do Sócrates, tranquilo? Só sei que com essa estrutura morfossintática. Não é isso aqui do Sócrates. É essa estrutura aqui embaixo aqui, ó. Que alguém aí, né, numa música talvez, ou num funk, ou sei lá, um pagode, uma coisa, uma música qualquer, tentou talvez, ou num livro, tá, num livreto, tentou simplificar. E aí acabou saindo esse negócio aí, né? Acabou saindo só sei que nada sei. Não é, pessoal. Extrai-se dessa estrutura aqui embaixo do livro, né, Apologia de Sócrates, lá escrito por Platão, extrai-se essa ideia. Essa ideia não está errada, não. O só sei que nada sei, a ideia não está errada, mas não foi falado por Sócrates. Então vamos a alguns mitos aqui que eu quero quebrar, para ficar bonito a gente falar aqui certinho. Sócrates nunca escreveu nada, pessoal. Tá legal? É até uma comparação dele com Cristo, né? Uma comparação que ele nunca escreveu nada, Cristo também nunca escreveu nada. Quem escreveram foram os discípulos de Cristo, foram os discípulos de Sócrates. Claro, não vai comparar, né? Cristo é o Filho de Deus, cara. Não é incomparável, né, essas questões. Mas são situações aí para você, tá? 2. Sócrates nunca escreveu primeiro, Sócrates não escreveu essa frase não foi escrita por ele. Segundo, Sócrates nunca escreveu nada, aquilo que eu estava falando. O pensamento foi escrito por Platão, Xenofonte, Aristófanes, ou seja, os seus discípulos, né? Aristófanes, inclusive, não era discípulo, era só um escritor, né? Se eu não me engano, de comédias, eu acho ali, não escreveu, tá? Não escreveu, perdão, não era discípulo lá do Sócrates. Bom, 3, após uma consulta com... Como é que é essa história? Como é que se formou, né? Como é que se formou essa frase aí, essa estrutura que aqui embaixo está, para se chegar até essa frase encurtada que ali em cima está, que parece uma frase de música, ou, enfim, de uma música mais corrida, ou de um texto qualquer mais reduzido, tá? Me parece isso, foi ali formado. Né? Não que o cara queira errar, queira fazer errado. Não, a intenção foi só encurtar mesmo, eu acho. Tá? 3, após uma consulta de Querofonte. Quem é esse Querofonte? É um amigo de Sócrates. Tá? Um general lá, amigo de Sócrates. A Pítia. Quem é essa Pítia? Pítia era uma sacerdotisa, era uma sacerdotisa. Que, vamos dizer assim, ela era, além de sacerdotisa, ela era um oráculo. Ela falava em nome de deuses gregos. Um oráculo. Uma vez consultada, ela falava. Em que templo? No templo de Delfos. Era um templo dedicado ao Apolo, ao deus Apolo, lá da mitologia grega. Beleza? Sobre que existiria alguém mais sábio. Então esse cara, esse Querofonte, foi consultar lá se existiria alguém mais sábio que o Sócrates. Foi lá perguntar. E a resposta da sacerdotisa foi essa aqui, ó.
Perguntado se alguém era mais sábio que o Sócrates, ela respondeu que não. Beleza? Mas aí a história continua. Vamos continuar. O resultado formou um enigma, pois o Sócrates ficou insatisfeito com aquela parada ali, cara. Porque, porra, ele foi lá perguntar, tem alguém mais sábio que o Sócrates? Ele voltou com a resposta, Sócrates, olha só, te mandar a real, não é? Não tem ninguém mais sábio que você não. Como é que é? Quem falou isso? A Pítia, a sacerdotisa. Aí o Sócrates, puta, fudeu, mano. Eu não acredito nisso, eu não sou o mais sábio. Né? Eu não acredito que eu não sou mais sábio. Mas também o Sócrates pensou assim, porra, ela não deve estar mentindo. Não é? Tinha esse respeito aí com relação a esses, né, a esses sacerdotes. Então eu falei, porra, agora lascou-se, mano. E agora o que eu faço? Né? Então ele entrou, saiu pela rua, pelas praças, né, chamando a galera para o debate, principalmente os mais sábios, para ali fazer perguntas. E as perguntas eram o seguinte, ó, pessoal. O resultado formou um enigma em Sócrates, que não concordando com a resposta, e ao mesmo tempo não considerava falsa a afirmação da sacerdotisa. Sócrates sai às ruas para conversar com as pessoas mais sábias, a fim de saber se essas pessoas sabiam o que diziam saber. Então a ideia era essa. Vocês sabem o que vocês estão dizendo saber? Inclusive ali, né, esse foi o principal ponto. Depois nós vamos ver lá como é que pensava, logo para frente aí essas aulas, o que pensavam ali os sofistas com relação a algumas coisinhas que eu tenho que trazer aqui para a epistemologia, nós vamos examinar. Então vocês sabem o que vocês estão dizendo? Essa era a ideia. Caso as pessoas tivessem certeza daquilo que elas estivessem falando, chegaria à conclusão de que o oráculo havia se equivocado. Então, pô, se as pessoas sabem, né, o que elas estão falando, o oráculo deve estar falando o quê? Deve estar mentindo, porque eu não sou o mais sábio. Eu não sou o mais sábio. Quanto à sua escolha. E numa conversa com um político de notório saber, ou seja, um político ultra sábio, né, chega às seguintes conclusões. Se liga aí de onde saiu essa expressão aí, só sei que nada sei. Saiu desse resumo que eu fiz aqui. Sou mais sábio que este homem, com esse tal político que ele estava conversando. Pois ele julga que conhece algo. O cara lá, o político, né, começou a se gabar dizendo que, pô, sabe aquele negócio. Quando não conhece, o Sócrates constatou, cara, que o cara não sabia e mesmo assim estava afirmando, né, algo que não sabia. Aí que a parada, né, a coisa ficou evidente para ele. Quando eu, como nada conheço, então presta atenção, Sócrates, sobre aquele tema que eles estavam ali debatendo, nada conhecia, não sabia, ele admitiu que não sabia aquilo. Sabia, como eu, que nada conheço sobre aquilo, sobre aquele ponto. Não julgo que conheço. Não julgo que conheço. Porra, então assim, cara, é aquela velha história, pessoal. Tu tá numa roda, tu não sabe o que os caras estão falando, o que tu vai meter teu bedelho ali, né, não, mano? Tu vai dar uma opinião de uma coisa que você não sabe. Isso é uma coisa meio idiota, tu não acha, não? Tranquilo? Isso aqui é um combate à idiotice, mano. Pô, é aquela roda que os caras estão conversando, tu se mete no meio da conversa. Imagina só uma parada dessa. Claro que não foi isso que aconteceu, mas é esse o ensinamento que a gente... Né? E, porra, fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mano. Ou então fala uma coisa errada sobre aquilo. Não dá, velho. Portanto, é provável, de algum modo, que nesta modesta medida, seja eu mais sábio. Então olha aqui, gente, ele não está admitindo que nada sei. Porra, ele está admitindo que sabe. Seja eu mais sábio, aqui ó, que esse indivíduo. Pelo menos do que esse indivíduo naquele ponto. Percebe? Ele não está dizendo que é o mais sábio do planeta. E nem que é o menos sábio. Não é isso. Não há o mais nem o menos. Perfeita aqui a explanação, pessoal. No fato que eu julgar que conheço o que não conheço. Então, pelo simples fato de eu julgar que conheço
que eu não sei aquilo que eu não sei, né? Que eu estou assumindo que eu não sei aquilo que está sendo falado, então, pô, eu sou mais sábio que esse cara que está tentando assumir, né, uma postura de que sabe o que não sabe. É isso. Então eu sou melhor que ele. Por que eu sou melhor que ele? Porque ele está falando de uma coisa que não sabe. E eu, pelo menos, como não sei, fico de fora. Então eu sou mais sábio que ele. Sei mais que ele. Percebeu, pessoal? Muito legal, hein? Logo, não estaríamos aqui, uma conclusão minha, diante da admissibilidade de que Sócrates nada sabia. Não é isso. Não é, ele está dizendo que nada sabe, mas sim de que tinha consciência que sabia, quando na verdade sabia e também assumia a sua limitação. Ninguém sabe tudo, pessoal. Ninguém sabe tudo. Essa parada aí de que eu vejo aqui na atualidade, né? Os professores de filosofia falando aí na internet e tal, por aí, sendo consultado como que tudo soubesse. Não é. Claro que a filosofia vai dando ferramentas para chegar num caminho e ali ter uma opinião sobre algum ponto, quem sabe. Mas um cara que é especialista, por exemplo, em medicina, direito, engenharia, arquitetura, né, astronomia, pô, esse cara sabe aquilo, mano. Enfermagem, beleza? Numa língua específica, ele sabe aquela língua muito mais do que o outro, não é? Que é, assim, beleza? Vocês estão entendendo, né? Assumir a sua limitação quando estivesse diante de algo que de fato não soubesse. É isso aí. Outra paradinha que eu quero tratar com vocês aqui, essa aqui, ó. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. É, pessoal. Então, presta atenção. Dentro dali, essa linha de desdobramento aí de maiêutica, conheça-te a ti mesmo, apesar do belo impacto e auxílio no autoconhecimento, lamento informar, essa frase aí, essa aí não é do Sócrates mesmo. Essa aí não é. Essa aí estava grafada num templo, naquele mesmo templo que eu havia me referido, tá? No templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo. Joia, aquela que estava lá, a sacerdotisa Pítia, o mesmo templo lá, estava escrito, e foi escrito antes do Sócrates vir ao mundo. Joia, já estava aquela frase lá. Então não é do Sócrates a frase, não é antes dele, cara. Joia, então, pessoal, Sócrates não escreveu essa frase. Não escreveu. Sócrates nunca escreveu nada. Beleza? Mesma coisa. O seu pensamento é conhecido pelos seus discípulos e também escritores. E dentro dessa linha, presta atenção, olha só, por que o cara deve ter chegado nessa frase aqui, ó? Alguém aí, né, no meio do caminho, fazem isso com o evangelho, fazem isso com um monte de coisa, cara. Beleza? Não estou aqui defendendo, não sou aqui um apologista daqui um dissenso moral, defensor apologético dos textos gregos sagrados. Porra nenhuma, mano. Porra, qualquer um comete erro, qualquer um inventa as coisas, qualquer um encurta, qualquer um interpreta as coisas do jeito dele. Eu não estou aqui condenando ninguém, não. Beleza? Mas saiu daqui, ó. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, do mesmo livro, né, Apologia de Sócrates, que não foi escrito por Sócrates, que foi escrito por seu discípulo Platão. Joia? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Se não é examinada, não vale a pena ser vivida. Não examinada, conheça-te a ti mesmo. Percebe? Examinar-se a si mesmo e tal. Então quem inventou não é um falso profeta ou coisa desse tipo aí não, cara. Mas, vamos assim, né, não reproduziu ali exatamente, beleza? Quantas coisas não são reproduzidas, né? Não afetou tanto o conhecimento não, acho a frase até bonita. Acho até bonita e tem a ver com essa aí de baixo. É extremamente tolerável, tá? O cara escrever na camisa, botar a cara a imagem do Sócrates, bonitão, todo mundo vai reconhecer. Conheça-te a ti mesmo, do que uma frase maior, né? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele queria dizer isso. Ele queria dizer isso, tá? Eu tolero tranquilamente aqui. Não vou ficar aqui trazendo aí
virar aí um caçador de vampiros, não. Não, essa não é a ideia, não. Muito pelo contrário, a gente vive nesse século, a gente tem todo o direito de reinterpretar a porra toda de novo e reler tudo de novo, e é isso aí. Vamos em frente? Vamos ver como é que caiu essa questão no Enem? Bom, muito bem, vamos lá. Pessoal, não precisa nem ler, né? Praticamente aqui, ó. Aqui, ó, sem brincadeira, você tá no Enem, cara, olha só, o pessoal às vezes reclama. São acho que 180 questões, tem um dia lá que tem uma redação, né? O professor não teve tempo de resolver tudo. Presta atenção. Em filosofia são as 8 questões, mais ou menos, 9, que está cada vez aumentando lá. Pessoal, olha, lê isso aqui depois, lê isso aqui daqui a pouco. Beleza? Lê isso aqui, eu já falei isso várias vezes para você. Às vezes precisa ler o enunciado, mas Enem, às vezes não. Muito pelo contrário, tu vai se cansar e se confundir no ensino. Olha aqui, ó. Começa por aqui, ó. Número 1, depois vai para cá, ó. O texto evidencia característica do modo de vida socrático. Modo de vida socrático. Sócrates, que se baseava na... Pessoal, olha aqui, ó. Sustentação do método dialético. Que método dialético era esse aí? Já vou ler as outras. Já vou ler as outras opções. A maiêutica. Sustentação da maiêutica. Beleza? Resposta é B. Agora olha só. Contemplação da tradição mítica. Sócrates contemplando o mito. Não é bem isso, tá? Na verdade, né, havia uma tolerânciazinha dele do Platão, mas não era isso não, pessoal. Isso aqui é falso, beleza? Os primeiros pré-socráticos pegaram pesado com o mito. Mas ali já havia uma mudança ali, que o foco era o homem, né? Nessa época de Sócrates, não mais o cosmos. A gente ainda vai ver isso em vários pontos aqui, tá? Agora olha só, relativização do saber verdadeiro. Relativização do saber verdadeiro? Não, a maiêutica buscava era a verdade. Falso. Valorização da argumentação retórica? Não. Nós vamos ver próxima aula já, eu acho. Eu vou trazer uma técnica que os sofistas utilizavam. Não sei se é a próxima, é heurística, eu vou trazer aqui. Você vai ver que, porra, era justamente o contrário, mano. Entendeu? O foco do Sócrates não era a retórica, não. O foco do Sócrates era a dialética. Essa aqui em cima, aqui, ó. Retórica versus dialética. Vamos ver isso na aula, já para a aula que vem. Não era retórica, não era falar bem, convencer, não era isso. Essa era a técnica dos sofistas, que era um outro público que estava lá disputando com ele. Letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Não, esse aqui era os pré-socráticos, ó. Pré-socráticos. Se for bem nesse curso aqui, fica nesse curso aqui que tu vai, né? E compra os simulados que eu estou aqui promovendo. Né, pessoal? Aqui, ó. Retórica é os sofistas. Sofistas. Fundamentos da natureza, a physis, ainda vão ver isso em metafísica. E vamos ver isso na história da filosofia. 2 momentos para ver. Aqui eram os sofistas. Beleza? Agora, a tradição mítica, que eram os poetas, os rapsodos. Poetas, aí tá lá na introdução à filosofia. Já botei algumas coisas para você. Ainda vamos ver depois, de novo, na história da filosofia. E mais alguns outros pontos aí para dentro do nosso curso. Beleza? Aqui eram os poetas. Então ficou assim, ó. Poetas com a mito, né? Método dialético com a maiêutica. Maiêutica. Tem um acentinho aqui. De Sócrates, relativização do conhecimento, relativização do saber verdadeiro, de jeito nenhum. Isso é coisa de sofista também, tá? Isso também eram os sofistas. E a retórica, os sofistas trabalhavam com esse relativismo, tá? Não tem nada de conhecimento relativo, nada disso, é absoluto, cara, a verdade. A retórica com os sofistas e por último aí o Fundamentos da Natureza com os pré-socráticos. Ficou bem claro aí, tranquilão, não é? Tá aguardando você a primeira rodada de simulados, turma Apolo, se matricula, faça os simulados,
3 horas de aula corrigindo e simulado e mais um PDF comentado, né? Às vezes não tem tempo, mas não tem aquela disponibilidade para aquele momento para levar, ouvir uma videoaula, você vai ler o PDF onde você estiver, de repente ali no ônibus e tal. Olha aí, ó. Olha aí. O tomo 1, que é a primeira introdução e fundamentos de filosofia, já está aguardando você lá com essa apostila, muito gabaritada, a apostila lá, ó, 100 exercícios autorais e 150 questões de prova. Já estão produzindo a apostila do tomo 2, que é essa aqui, de epistemologia. Valeu, pessoal, um abraço a todos, fique com Deus, te aguardo no próximo encontro. A aula de hoje foi legal, maiêutica de Sócrates. E é isso aí, te aguardo no próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.